Bom, dando continuidade, falando sobre a linguagem de construção do texto, vocês vão na página 179, vocês vão ler lá atividade oral e escrita. Nesse conto, o modo de contar foi muito importante para produzir o suspense. Para isso, a autora fez escolhas de linguagem, buscando envolver o leitor. Quem é o leitor? O leitor é você, aquele que está lendo a história. Somos nós, leitores. Então, aí na atividade 1, da página 179, releia trechos do conto. Caio. Então, aqui tem um trecho do conto. De madrugada acordou com uma voz cavernosa. Dali a pouco o vozeirão recomeçou. Copie as expressões empregadas para criar clima de medo, de suspense. Então, quais são as expressões? Vocês podem estar escrevendo de madrugada, vírgula, voz cavernosa, vírgula, vozeirão. Essas palavras aí foram palavras criadas para causar o quê? O medo, o suspense. Na atividade 2, copie do texto 3 palavras ou expressões que a autora empregou com a intenção de mostrar o medo que o comprador estava sentindo. O comprador, ele estava sentindo medo. Devido a esse medo, ele gaguejou. Então, é uma das palavras. O homem gelou de medo. Ele se cobriu todinho e murmurou. Fez alguns gestos, né? Porque ele estava demonstrando medo. Na atividade 3, releia outro trecho. Dali a pouco o vozeirão recomeçou. Caio. Caio. Repita em voz alta essa fala da assombração. O que a repetição do A nessa fala pode provocar a quem ouve? Então, pode provocar pode fazer com que a pessoa fica assustada, amedrontada, aterrorizada. Então, quais são as palavras que vocês vão colocar aí? Essas palavras pode aterrorizar, assombrar, assustar, amedrontar o ouvinte. O ouvinte é aquele que está ouvindo. Agora leia mais um trecho. Ele estranhou muito e foi com custo que gaguejou. Aqui. A repetição do A nessa fala do comprador provoca a mesma sensação que na fala da assombração da atividade anterior? Não. Por quê? Porque nessa fala do comprador, a repetição revela que ele está gaguejando de medo, de susto, de pavor. Então, o que vocês vão colocar aí? Não, nessa fala do comprador, a repetição revela que ele está gaguejando de medo, de susto, de pavor. Correto? Bom, atividade 5. A maior parte dos fatos acontece durante a noite. Verdade, aconteceram à noite. Isso produz um efeito para a história. Que efeito? Por quê? Porque à noite, com a escuridão, a sensação de suspense e o medo, ele aumenta. Na vida real também é assim. Então, à noite, ela nos traz um certo medo, a escuridão.
Então, aqui no texto, pelo fato dos acontecimentos serem à noite, causou, então, esse medo, esse suspense, né? Essa coisa, esse mistério. Então, vocês vão escrever aí, à noite, com a escuridão, a sensação de suspense e medo pode aumentar. Bom, na atividade 6, eu coloquei na lousa para vocês os elementos da narrativa. Então, aí, nós temos esses elementos. Toda narrativa, ela tem que ser estruturada. A estrutura é semelhante a um conto tradicional, um conto de fada, certo? Então, o que você tem que seguir? Você tem que seguir também alguns elementos para escrever, para estruturar a sua história. Então, primeiro, lugar, espaço, onde a ação ou os fatos acontecem. Vocês vão pintar de amarelo esse quadradinho. O tempo, vocês vão pintar de vermelho, é quando a ação ou os fatos acontecem. De azul, os personagens, quem participa da ação ou dos fatos. Narrador, quem conta a história e os fatos, vocês podem pintar de verde. Ação e enredo, o que acontece na história. Então, por que eu pedi para vocês pintarem cada quadrado de uma cor? Para que vocês percebam que um texto, um conto de suspense, também vai seguir os mesmos elementos dos contos de fada, que vai ter lugar, espaço, tempo, personagem, narrador e ação e enredo. Se vocês não tiverem lápis de cor do jeito que eu coloquei as cores aqui, pinte cada um de a cor preferida de vocês, mas que sejam de cor diferentes para que vocês identifiquem. Bom, então agora vamos lá. Localize os elementos no conto e complete com as informações adequadas. A. Lugar e espaço. Onde aconteceu a história? Aconteceu em uma fazenda em Bom Despacho. O tempo aconteceu durante a noite, principalmente durante a noite ou de madrugada. Personagens: o comprador Caio e o caseiro. Então, nessa história, nós temos dois personagens: o comprador Caio e o caseiro. São os dois personagens da história. O narrador, na atividade 7, é quem conta a história. Então, releia o trecho do conto Caio e circule apenas frases que pertencem ao narrador. De madrugada, acordou com uma voz cavernosa. Caio! Caio! A voz repetia. Então, veja bem, vocês vão circular apenas a frase que pertence ao narrador, certo? Então, a frase que pertence ao narrador é a frase de madrugada acordou com uma voz cavernosa. Você vai circular essa frase. Caio, Caio. A voz repetia. E você vai circular a voz repetia. Certo? Então, quem fala aqui de madrugada acordou com uma voz cavernosa é o narrador. E quem fala a voz repetia, também o narrador. Esse narrador, na pergunta B, esse narrador participa da história como se fosse um dos personagens? Não, ele não participa. Ele apenas conta a história, ele conta o fato. Como eu disse para vocês, tem personagens que participam da história e contam a história. No caso do conto aqui, conto de suspense, o Caio, o narrador, ele não participa da história. Então, vocês vão escrever, não participa, ele apenas conta o fato.
Veja como o enredo, a ação, foi construída para produzir no suspense, conta o Caio. Observe o esquema da página seguinte. Então, agora nós vamos lá na página 181. Então, veja bem. A situação inicial. Um comprador se interessa pela fazenda. Então, aqui começa a história. A complicação. A complicação, quando começa a complicar, a situação fica difícil, aparece algumas situações para serem resolvidas. Então, isso é chamado de complicação. O comprador vai dormir na fazenda e ouve uma voz cavernosa. Então, aqui começa a complicação da história. O clímax. O clímax. Também ele está inserido aqui dentro da complicação, que é aquele momento alto do texto em que chama atenção, é o momento em que, né, o suspense da história. E depois nós temos aí o desfecho. O caseiro cai do teto e a mentira é descoberta. Então aqui nós temos clímax, é o ponto de maior tensão, de maior suspense da história. Aonde está de verde aí, clímax, vocês vão passar a caneta marca-texto para vocês lembrarem o que significa clímax. Então, clímax é o ponto de maior tensão do texto. Qual é esse momento de maior tensão no conto que você leu? Bom, o momento de maior tensão foi quando o homem ficou tão nervoso que deu 2 tiros para o alto e disse, chorando para a assombração cair logo, porque ele não aguentava mais a situação. Então, a resposta aí é: o homem ficou tão nervoso que deu 2 tiros para o alto e disse, chorando para a assombração cair logo, porque ele então não aguentava mais a situação. Então, esse é o momento de maior tensão do texto, em que o homem, ele estava nervoso, ele deu 2 tiros e, com medo da assombração, ele não aguentava mais a situação e pediu para que a assombração caísse logo. 9. Qual pode ser a intenção da autora ao deixar o desfecho, a solução do mistério, para a última frase? Converse com os colegas. Se nós estivéssemos na sala, nós estaríamos conversando. Então, aqui, é importante que vocês observem que na última, como fala aqui, olha, na última frase do texto, qual foi? Vamos voltar lá no texto. Olha a última frase. E para sua surpresa, quem despencou do forro do teto foi o caseiro, que não queria dono novo na fazenda, onde ele gostava de vadiar. Então, essa resposta aqui é uma resposta pessoal. Esse conto utilizou vários recursos para produzir o efeito de suspense, de mistérios. Ensaie como você gostaria de ler o conto para que seus ouvintes sintam o clima de suspense da história. Então, você pode fazer o seguinte. Você pode contar essa história para sua irmã, para sua mãe, de uma forma que você cause suspense, porque esse conto é um conto de suspense. Então, leia de uma forma que a pessoa que está ouvindo, o ouvinte, começa a ficar também com medo. Certo? Então, faça essa experiência. Vai ser legal, é bem divertido. Tá? Leia para o seu irmão, para sua irmã, para o seu tio, para sua tia, para alguém aí da tua casa, para tua mãe, né? De uma forma que você, na entonação de voz,
você vai fazer com que a pessoa que esteja ouvindo, ela vai ficar sentindo calafrios, vai ficar com medo. Bom, e agora aqui no final nós temos hora de organizar o que estudamos. Então, o que nós estudamos? Nós estudamos conto de suspense, é o que está aqui de verde, no retângulo verde. Narrativa. Esse tipo de narrativa foi desenvolvida através de um mistério, de um enigma. Então, qual que era a intenção da autora? Entreter, provocando emoções como tensão, susto e medo. Qual foi a linguagem de construção? Que tipo de linguagem que ela usou? Ela usou palavras ligadas a situações, a ideias de medo, de mistério, de suspense. O tempo e o espaço, um ambiente assustador, um lugar assustador. O clímax, o momento mais tenso da narrativa. O desfecho, surpreendente, que foi o final. Leitor, pessoa que se interessa por histórias que causem fortes emoções, como medo e susto. Tem muita criança que gosta de assistir filmes de suspenses, mas escolha aqueles filmes, livros, aqueles livros que de acordo com a idade de vocês, correto? Nós temos filmes, uma grande quantidade de filmes de terrores, de medo, de suspense, que não é apropriado para a idade de vocês. Então, mãe, quando seu filho estiver assistindo a um filme, olhe, observe qual é o nome do filme, observe, leia alguma coisa sobre esse filme antes, ou um livro qualquer, e não deixe que ele tenha acesso a filmes que não seja de acordo com a idade dele, correto? Tudo em nossa vida tem momentos de acordo com a escadinha. Então, observe a idade que vocês estão agora, vocês têm que ter acesso a livros, a histórias de acordo com a idade de vocês, para que vocês entendam melhor, para que vocês interpretam melhor, para que vocês não fiquem com tanto medo, porque tem filmes aterrorizantes que causam muito medo e depois vocês vão ficar impressionados, não vão conseguir dormir. Então, essa história do Caio é uma história para a idade de vocês, correto? Depois eu vou passar outros filmes de suspense para vocês, mas de acordo com a idade de vocês, correto? Bom, terminamos a página 181, certo? Agora nós voltaremos, amanhã vocês terão aula de arte, inglês e informática. Então, a professora amanhã não entra aí no grupo. A professora vai entrar sexta-feira, tá? Sexta-feira nós falaremos um pouco do meio ambiente, correto? Até mais.